Segunda Crônicas 11, 1-23. Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens das tribos de Judá e Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. O Senhor, porém, disse a Semaías, homem de Deus, diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas em Judá e Benjamim, assim diz o Senhor: não lutem contra seus compatriotas. Voltem para casa, pois eu mesmo fiz isto acontecer. Eles obedeceram à palavra do Senhor e não lutaram contra Jeroboão. Roboão permaneceu em Jerusalém e fortificou várias cidades para defender Judá. Fortificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-Sua, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Roboão fortaleceu suas defesas, colocou nelas comandantes e armazenou provisões de alimento, azeite e vinho. Também colocou nessas cidades escudos e lanças, fortalecendo-as ainda mais. Assim, apenas Judá e Benjamim permaneceram sob seu controle. Todos os sacerdotes e levitas que moravam nas tribos do norte de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram suas pastagens e seus bens e se mudaram para Judá e Jerusalém, pois Jeroboão e seus filhos não permitiam que eles servissem ao Senhor como sacerdotes. Jeroboão nomeou seus próprios sacerdotes para servirem nos santuários idólatras, onde prestavam culto aos ídolos em forma de bodes e bezerros que ele havia feito. De todas as tribos de Israel, aqueles que desejavam sinceramente adorar o Senhor, o Deus de Israel, acompanharam os levitas até Jerusalém, onde podiam oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Fortaleceram o reino de Judá e, durante 3 anos, apoiaram Roboão, filho de Salomão, pois durante esse tempo seguiram fielmente os passos de Davi e de Salomão. Roboão se casou com sua prima Maleite, filha de Jerimote, filho de Davi. A mãe dela era Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maleite deu à luz 3 filhos: Jeus, Semarias e Zaão. Depois Roboão se casou com Maca, neta de Absalão. Maca deu à luz Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maca mais que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo, teve 18 esposas e 60 concubinas, que deram à luz 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maca, como líder entre seus irmãos e, desse modo, deixou claro que ele seria seu sucessor. Com inteligência, espalhou os outros filhos por toda a terra de Judá e de Benjamim e por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes grande quantidade de suprimentos e arranjou muitas esposas para eles. Segunda Crônicas 12, 1-16. Quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo o Israel abandonaram a lei do Senhor. Por causa dessa infidelidade ao Senhor, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Veio com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de soldados de infantaria líbios, suquitas e etíopes. Sisaque conquistou as cidades fortificadas de Judá e avançou para atacar Jerusalém. Então o profeta Semaías foi ao encontro de Roboão e dos líderes de Judá, que haviam todos fugido para Jerusalém por causa de Sisaque. Semaías lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso agora eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, deu a Semaías esta mensagem: visto que se humilharam, não os destruirei completamente, mas logo lhes darei algum alívio. Não usarei Sisaque para derramar minha ira sobre Jerusalém. Eles, contudo, se tornarão servos dele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos governantes da terra. Então Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, levou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito.
Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda. Porque Roboão se humilhou, a ira do Senhor se afastou dele, e ele não foi completamente destruído. Ainda havia coisas boas na terra de Judá. O rei Roboão se estabeleceu firmemente em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era de Amon. Ele foi um rei perverso, pois não buscou o Senhor de todo o coração. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Semaías e no registro do vidente Ido, que fazem parte do registro genealógico. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi seu sucessor. 2 Crônicas 13, 1-22. No 18º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maca e era filha de Uriel, de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Judá, sob o comando do rei Abias, foi à batalha com 400.000 de seus melhores soldados, e Jeroboão reuniu 800.000 dos melhores soldados de Israel. Quando o exército de Judá chegou à região montanhosa de Efraim, Abias ficou em pé no alto do monte Zimaraim e gritou para Jeroboão e todo Israel: ouçam-me. Não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel a seus descendentes para sempre? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra seu senhor. Homens desocupados e perversos se juntaram a ele e conspiraram contra Roboão, filho de Salomão, quando ele era jovem, inexperiente e incapaz de enfrentá-los. Vocês acreditam, de fato, que podem resistir ao reino do Senhor, que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme, e vocês têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. No entanto, expulsaram os sacerdotes do Senhor, descendentes de Arão, e os levitas e nomearam seus próprios sacerdotes, como fazem as outras nações. Qualquer um que se apresente com um novilho ou 7 carneiros para ser consagrado pode se tornar sacerdote de seus falsos deuses. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e não o abandonamos. Somente os descendentes de Arão servem ao Senhor como sacerdotes, e somente os levitas os ajudam em seu trabalho. Eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada e todas as tardes acendem o candelabro de ouro. Nós seguimos as instruções do Senhor, nosso Deus, mas vocês o abandonaram. Podem ver, portanto, que Deus está conosco. Ele é nosso líder. Os sacerdotes dele tocam as trombetas e nos conduzem à batalha contra vocês. Ó israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado uma parte de seu exército dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás, clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. Ao som desse brado de guerra, Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo o Israel diante de Abias e do exército de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá, e Deus os entregou em suas mãos. Abias e seu exército lhes infligiram grandes perdas. 500.000 dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. Nessa ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor, o Deus de seus antepassados.
Abias e seu exército perseguiram os soldados de Jeroboão e conquistaram as cidades de Betel, Gesana e Efron, e os povoados ao redor. Jeroboão, rei de Israel, não recuperou seu poder enquanto Abias viveu. Por fim, o Senhor feriu Jeroboão, e ele morreu. Enquanto isso, Abias de Judá se tornou cada vez mais poderoso. Casou-se com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, incluindo suas palavras e seus atos, estão registrados no comentário do profeta Ido.